Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta de reforma trabalhista do governo Michel Temer. O texto ele foi aprovado por 296 votos a favor e 177 contrários e segue aí para o Senado. Mas quais as mudanças trazidas por essa reforma? Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o advogado trabalhista Rodrigo Lara. Muito bom dia, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui. Que bom ter você aqui conosco. Que ótimo. Eu já quero começar perguntando, você considera as reformas boas ou não, a sua visão? Eu considero que foram boas, muito boas, as mudanças que tivemos. Está trazendo uma modernização para a nossa lei, que inclusive completou, fez aniversário ontem, são 74 anos. Uau. A CLT. Então, uma lei, ela é criada para poder atender aos costumes de uma sociedade. Sim. Imagina como que era a sociedade há 74 anos atrás e como ela é hoje. Verdade. Muita coisa mudou. Então isso, mais do que vai modernizando, legal, né? Vai adaptando à realidade. Está adaptando, está evoluindo junto com a sociedade, que essa mudança já está acontecendo tarde, na minha opinião. Aí são vários pontos que foram abordados. Eu vou comentar uns aqui e você explica pra gente como que era, como que é agora, com relação às férias. Queria que você falasse como que era, como que vai ser agora. Sim, o que acontece? As férias, o trabalhador ele tem direito a 30 dias de férias. Sim. A cada 12 meses trabalhado, não é isso? Então, agora, colocou-se uma possibilidade a mais para o trabalhador e ele tem que concordar expressamente com isso. Nada é imposto para o trabalhador, nada ele é obrigado a fazer, ele tem que concordar. Então, se o trabalhador quiser... Com a anuência dele, senão... Exatamente. Isso está trazendo modernidade, porque isso na prática acontece. Muitos trabalhadores querem isso, poder particionar as férias. E agora pode fazer isso em até 3 vezes. Então, o que acontece? Ele pode combinar com o empregador os períodos que ele quer tirar férias. Agora, um dos períodos não pode ter menos de 14 dias consecutivos de férias. E os outros 2 não pode ter menos de 5 dias consecutivos. Aí eu pergunto, a empresa também não pode coagir o funcionário? Pois é, isso é uma pergunta muito comum. Porque a gente não pode criar uma lei pensando naquilo que a empresa vai fazer contrário a essa lei. Sim. Imagina que as pessoas vão respeitar a lei. Vão respeitar a lei e vão cumprir a lei. Se isso acontecer, existe a justiça do trabalho. O trabalhador pode procurar o advogado, pode procurar o Poder Judiciário e provar aquilo que está acontecendo por qualquer meio de prova. Que a empresa, ele pode até denunciar a empresa, uma denúncia até anônima, para o Ministério do Trabalho, para que a empresa sofra a fiscalização, né? Mas a gente não pode partir do pressuposto de que as pessoas vão desrespeitar a lei. Aí eu até pergunto, doutor, antes tinha uma justificativa para que pudesse ser 2 de 15. A justificativa deixou de existir, porque antes o tempo não dá para ter o descanso e agora 3 de 10. Vai dar para descansar mesmo? 3 de 10 nas férias? Não pode. Tem que ter, um dos períodos tem que ter pelo menos 14 dias seguidos. E os outros 2 não pode ter menos de 5 consecutivos. Isso é ótimo, veja bem, o funcionário que está querendo tirar umas férias com o filho em julho, por exemplo... Que é menor. Exatamente. E em dezembro, umas férias maiores, ou quer fazer uma viagem no meio do ano. Então isso, na prática, já acontece. Sim. A verdade é que, na prática, isso tudo acontece e as pessoas fazem um esforço tremendo para que o papel seja de acordo com a lei. Entendi. Entendeu? Então, essa modernização está acontecendo para poder oficializar aquilo que já vem acontecendo na prática. Tem a questão também, eles colocaram a respeito de horas extras, 2 horas extras, como que seria? Na verdade, isso já funciona hoje. Sim. O trabalhador, ele pode, de acordo com a lei, fazer 2 horas extras por dia. Certo. Né? E isso vai continuar assim. O que está acontecendo? É que agora existe a possibilidade da contratação por hora trabalhada, né? Ou seja, eu não pago mais um salário mensal, eu pago aquilo que produziu, salário hora, né? Entendi. E a oficialização da jornada 12 por 36. O que é a jornada 12 por 36? É aquela jornada que, inclusive, hoje já acontece muito com médicos, enfermeiros, vigilantes. Então, por um acordo individual com o patrão, com o empregador, o funcionário pode entrar, se for de vontade das partes, para adotar esse tipo de jornada para ele. Claro que tem que ser um acordo entre patrão e empregado, um acordo individual, que é o que essa modernização está trazendo. Está fortalecendo o combinado entre as partes. O combinado fica caro. Exatamente.
Está combinado, é isso que está valendo. Sobre contribuição sindical, que era obrigatória, passa a ser opcional, fala um pouquinho sobre isso, como que você vê? O que acontece? Se a gente perguntar para alguns trabalhadores, eles não fazem a menor ideia do que é aquilo, do que aquilo trata. Sim. E eles são obrigados a pagar. E eles reclamam. Ele não quer. Eles têm que contribuir com um dia de salário por ano. Sim. Um dia de salário por ano é descontado, ele querendo ou não. Hoje é obrigatório. É verdade. Com o novo texto, o que acontece? Ele vai poder optar se ele quer ou se ele não quer contribuir. Não quero contribuir, não sei que sindicato que é esse, nunca fui lá, não preciso do sindicato. Sim. Muito embora exista as convenções coletivas que são feitas e envolve toda uma categoria, né? Mas o funcionário não quer, ele quer fazer um acordo com o patrão, um contrato mais preciso, mais extenso, ele mesmo com o patrão dele, e está tudo certo. Existem algumas regras que continuam valendo e não podem ser desrespeitadas, né? Sim. O acordo não pode extinguir ou acabar com 13º, com férias, com intervalo de descanso para alimentação, né? Que foi reduzido agora, antes era no mínimo 1 hora, agora é no mínimo 30 minutos, né? Que muita gente também está achando bom, porque o que acontece? As pessoas querem ir embora mais cedo. Então, às vezes, elas preferem... Olha, eu prefiro fazer meia hora de intervalo, Sim. de almoço, e ir embora um pouco mais cedo. Porque foge do trânsito, porque pode curtir um pouco mais a família, enfim. Agora, não pode ser menos que 30 minutos. Isso também tem que ser acordado. Tem que ser acordado entre as partes. 30 minutos, no mínimo. Banco de horas, isso foi alterado ou alguma coisa? O banco de horas, ele, inclusive até os próprios juízes ficam muito confusos quanto a isso na hora de julgar. É complicado mesmo. Exatamente. Por quê? Porque existia existe, né? A lei está em vigor, mas existe a previsão de compensação anual. Sim. Agora, pode-se compensar semestralmente ou tem situações que até mensalmente. Então, isso tudo está só colocando no papel, veja bem, hoje em dia, o controle de jornada de trabalho está muito mais moderno. A empresa consegue controlar os minutos, até os segundos do trabalhador, porque é tudo computadorizado. Antigamente não tinha esse nível de controle. Então, é muito mais fácil se criar bancos de horas, né? Para que exista compensação, não. Mas tem regras e elas têm que acontecer. Tem que ser, além de ser acordado expressamente. Continua sendo o empregador que define a data nessa questão de banco de horas? Não. Para poder tirar? Não, tem que ser 1 ano, 6 meses no mínimo. Não pode, era 1 ano e agora, 6 meses. Exatamente. Não pode extrapolar isso. E existe alguma situação que pode ser dentro do próprio mês, enfim. Tem algumas regras que flexibilizaram um pouco no que diz respeito a chegou 1 hora mais cedo, tem que ser 1 hora mais tarde, então essa compensação está um pouco... Às vezes pode acontecer. Pode, tem que o trânsito atrasou, fiquei preso no trânsito, ou precisei chegar mais tarde para levar meu filho no médico, ou seja, as pessoas têm as obrigações igual todo mundo, com o filho, com a família. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Essa nova regra não está tirando o direito de ninguém, nenhum. Todos os direitos estão assegurados. 13º, férias, FGTS, tudo está assegurado. Então, o trabalhador pode ficar tranquilo. E está melhorando, está, inclusive, em alguns aspectos, se considerando mais do que a própria lei, aquilo que foi combinado entre patrão e empregado. Entendi. Multa por trabalhador não registrado, o que teve de alteração? Aumentou, ou seja, cada trabalhador não registrado, que acontecer essa situação na empresa, o trabalhador vai ter que pagar uma multa muito grande, que hoje é de um salário mínimo, subiu para R$3.000 por empregado não registrado. Então, o que acontece? Está ajudando e pressionando as empresas a manter o contrato todo certinho, todo formalizado, para não prejudicar justamente o trabalhador. Né? Eu observei quando você falou que, né, o direito ele realmente vai mudando. E hoje tem o trabalho em casa, home office também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que na lei é chamado trabalho remoto, né? Exatamente. Flexibilizou. Quer dizer, isso já acontecia, isso era difícil de balizar, inclusive, na justiça, justamente porque a sociedade evoluiu e a lei não evoluiu junto. Então, os juízes tinham que acabar decidindo o que acontece.
E o que acontece agora? O trabalho remoto, ele está previsto na lei e ele pode ser, inclusive o empregado tem direito até a ressarcimento de despesas e tudo mais. Então, com essa questão do ponto eletrônico, na hora que o empregador sabe justamente quando que ele está trabalhando e quando ele não está, que é o ponto eletrônico, é o sistema da empresa, por exemplo. Né? Então, é mais fácil fiscalizar e permitir com que esse trabalho remoto aconteça. Porque tem aumentado cada dia mais o trabalho em casa, né? Tem. Até porque vai ficar mais barato para a empresa. Sim. Não tem custo com transporte, com alimentação, com despesa física, luz, o deslocamento, energia, perde tempo, o desgaste do trabalhador. Justamente. Então, trabalha de casa, que é uma administração moderna, que é por produtividade e não presencial, né? Aí tem um ponto que eu achei interessante. Juízes poderão dar multa a quem agir com má fé em processos trabalhistas. Isso é um ponto polêmico, porque o que acontece? Em 2016, nós tivemos 3 milhões de ações trabalhistas no Brasil. É muita coisa. Que nós estamos no topo disso, né? A gente lidera no mundo. Contra Estados Unidos, por exemplo, que teve cerca de 70, 80 mil ações. É muita diferença. Né? Então, o que acontece? Esse ponto ficou muito polêmico. Sim. Por quê? Porque desses 3 milhões, eu sou capaz de dizer que pelo menos 1/3 disso foi a chamada aventura jurídica. O que é uma aventura jurídica? O empregado foi demitido da empresa, não sabe se tem ou se não tem algum direito, ele entra na justiça. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ter despesa nenhuma. Sim. Ele não vai pagar nada. Então, o que acontece? Ele entra. Se ganhar, bem. Se não ganhar, amém. Está tudo certo, porque ele não paga nada. Então, o que acontece agora? Agora, hoje, basta uma simples declaração do processo. Desafoga também um pouco. Exatamente. Porque agora ele vai ter que agir com mais responsabilidade, Sim. porque vai ter despesa para ele. Então, hoje basta uma simples declaração no processo, dizendo que ele é pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas processuais, em prejuízo do seu sustento e de sua família, que ele é isento de custas. Agora ele tem que provar que ele não pode pagar essas custas processuais e as custas processuais, elas estão limitadas ao processo, literalmente, aquelas custas que o juiz arbitra para pagar para o processo tramitar. Sim. Por exemplo, honorários judiciais, de perícia judicial, Sim. eles não estão mais incluídos com essas custas processuais. Então, a parte sucumbente, ou seja, quem perder a perícia, vai ter que pagar, mesmo se o trabalhador for considerado pobre no sentido legal. Ele não paga as custas processuais, porque ele é isento, mas os honorários ele vai ter que pagar. Uau, se ele não tiver condições de pagar esses honorários, essa dívida, vamos chamar assim, vai ficar pendurada por até 2 anos. Ou seja, se a situação dele melhorar em até 2 anos, Sim. ele vai ser obrigado a pagar esses honorários periciais. Só depois desses 2 anos, não mudando a situação dele, é que a União vai passar a assumir o pagamento dos honorários do profissional que atuou no processo. Eu pergunto, para a gente fechar, você entende que essa reforma é para unir mais o patrão com o empregador? Ao invés de ser às vezes aquela luta, aquele ringue, mas trazer um acordo maior, está tentando aproximar mais eles? Como que é a sua visão? Sim, está tentando, essa lei está vindo para legitimar o acordo entre patrão e empregado. Se eles combinaram aquilo, por que eu que estou de fora vou falar que não vale? Veja bem, agora surgiu uma nova modalidade na hora da rescisão, que é o distrato. Sim. Então, como é que é o novo hoje que está em vigor, né? Sim. Pede demissão ou é demitido. Acabou. Okay. Quem pede demissão perde alguns direitos. Sim. Quem demite tem que pagar esses direitos, enfim. Agora tem o distrato, ou seja, as partes podem, como um acordo, acabar com o contrato de trabalho. Tanto o empregado e o empregador, os dois resolvem que o empregado vai sair. E Sim. Aí divide os custos. Exatamente, divide os custos. O empregado, ele não vai perder nada do direito constitucional dele, ou seja, férias com 1/3, 13º. Agora, ele, por exemplo, não vai receber o aviso prévio se indenizado, ele vai receber metade. Porque os dois não estão em comum acordo decidindo Sim. acabar com o contrato. Então, cada um abre mão de uma parte. Ele vai poder sacar só 80% do FGTS. Sim. E a multa
sobre o FGTS, que é de 40%, o empregador vai pagar só 20%. Ou seja, é uma rescisão justa, na metade. Nós estamos equilibrando a balança da justiça. Porque aí também evita que, às vezes, o empregado não quer mais ficar. Exatamente. E o empregador não vai mandar embora. Eu não vou pagar e ele também não vou trabalhar. Aí fica com o outro, sim. Aí um não quer mandar embora, outro não quer pedir demissão. E aí o contrato não anda, se arrasta, fica todo mundo desconfortável, né? Então, surgiu essa modalidade justamente para poder dissolver aquele contrato sem essa pecuinha, sem confusão, sem estresse, sem nada disso, dessas coisas. Muito obrigada. Volte sempre aqui para nos ensinar. Aprendi muito aqui com você que bom, hoje. Estou à disposição. Deus te abençoe grandemente. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.